Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom momento de estudo para você, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e eu vou trabalhar com vocês aí do concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, a legislação aplicada ao MPRJ, ou seja, a lei orgânica do Ministério Público. O edital está aberto, né? O concurso aí está para breve e nós ajudaremos você, né, a vencer essa batalha e a mim cabe passar para você a legislação aplicada ao Ministério Público, tanto no que tange à Constituição Federal, quanto à lei complementar que trata do Ministério Público aí no Rio de Janeiro, tá certo? Nesta nossa primeira aula de hoje, tá certo? Como é que funciona a nossa aula? A nossa aula, ela é interativa no sentido de expositiva, nós batemos em ponto por ponto o conceito, os artigos, demonstrando para você como que pode cair em concurso, inclusive trazendo questões de outro concurso, e também apontando para você, principalmente, eventuais pegadinhas, tá certo? Eu trabalhei no Ministério Público da União, Ministério Público Federal, por aproximadamente 7 anos, então, graças a Deus, tive a oportunidade, então, de conhecer muito bem a legislação aplicada ao Ministério Público, tá certo? Nós já temos tradição nesse tipo de concurso para o Ministério Público, vários concursos do Brasil, aqui o LAC já forneceu esse curso e o índice de aprovação é extremamente alto. Então, eu posso assegurar a você que você estará bem assessorado no que tange, não apenas a minha disciplina, mas em todas as disciplinas, mas a mim cabe a legislação aplicada ao Ministério Público. Tá certo? Vamos lá, professor, então? Tá, vamos lá. Primeira coisa do Ministério Público, pessoal. Primeira coisa, antes de mais nada, no seu edital, fala lá, Ministério Público na Constituição Federal. Antes disso, nós temos que ver o conceito de Ministério Público. O que é esta instituição? Você que já é formado em Direito, para você fica até tranquilo, mas para quem nunca teve contato, é interessante nós abordarmos esse conceito, porque neste conceito, né, do Ministério Público, que está lá na Lei Complementar 106 de 2003, Lei Complementar a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, e também na própria Constituição Federal. É da própria lei e da Constituição Federal, e também da 8.625, que cai para vocês aí, é que sai o conceito de Ministério Público. O que é o Ministério Público? Olha aqui, ó. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Deste conceito, o cara faz dezenas de questões para você. Você quer ver? Ministério Público é uma instituição permanente. Significa o quê? Esta palavra permanente, senhores e senhoras, quer dizer o seguinte: que não pode o legislador, não pode o Congresso Nacional extinguir o Ministério Público. Negativo. Os senhores lembram que o Ministério do Exército, da Defesa e da Aeronáutica, ele foi extinto e passaram a compor um ministério só, que é o Ministério da Defesa. Ué, e o legislador fez isso? Fez. Pode o legislador pegar o Ministério Público, o Ministério Público agora vai fazer parte do Poder Judiciário. O Ministério Público agora, vamos extinguir o Ministério Público com essa denominação e vamos integrá-lo ao Poder Executivo. Pode isso? Não, porque é uma instituição permanente. Não pode ser extinto, não pode ser alterada a sua estrutura conforme determinou a Constituição Federal. Essencial à função jurisdicional do Estado. Essencial à função jurisdicional do Estado. Quer dizer que o Ministério Público pertence ao Poder Judiciário? Negativo. Já cobraram isso em concurso, perguntando se o Ministério Público é integrante do Poder Judiciário, se integra o Poder Judiciário. Negativo. Ministério Público, esta instituição permanente, ela é essencial para o serviço desenvolvido lá no Poder Judiciário.
Que serviço é desenvolvido lá? A prestação do serviço judicional, porque é o Poder Judiciário quem vai dizer o direito. É o Poder Judiciário que vai aplicar a lei no sentido de resolver o conflito. Ora, se eu, Marciano, furto um objeto seu, não é você que vai me punir, é o Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário me punir, tem que ter um órgão que provoca o Poder Judiciário. Quem é esse órgão? Ministério Público. Sem o Ministério Público, não tem prestação de serviço jurisdicional em algumas situações. Principalmente quando se trata de crime de ação penal pública, ou então aqueles casos que envolvam a administração pública na sua coletividade, não no sentido de defender a administração pública, isso é serviço da Procuradoria-Geral do Estado, ou da Advocacia-Geral da União, mas um interesse difuso, coletivo, etc. Tá certo? Então, cuidado. Essencial a função jurisdicional do Estado, porque em várias situações tem que ter ali o Ministério Público, seja como autor, ou seja, aquele que entrou com a ação, ou como fiscal da lei, apenas dando o parecer, fiscalizando. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Sim, a defesa da ordem jurídica. A ordem jurídica tem que ser harmônica, por exemplo. Não pode uma lei ofender a Constituição do Estado. Não pode uma lei aí do Rio de Janeiro, uma lei estadual, ofender a Constituição estadual. Porque se assim se proceder, o Procurador-Geral de Justiça pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade, né, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, para extirpar, para tirar aquela lei que é inconstitucional, ou no âmbito da União, o Procurador-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, ele vai cuidar do ordenamento jurídico para manter a harmonia entre as normas inferiores com as superiores, principalmente com a Constituição do Estado, no caso do Ministério Público Estadual, que é o concurso de vocês, ou na União, Ministério Público da União, através do Procurador-Geral da República. Então, incumbindo-lhe, aqui é a missão, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Ninguém está acima da lei. Todos têm que cumprir a lei. Do regime democrático, é incumbência do Ministério Público defender o regime democrático. Sim, você que está me assistindo. Você não pode ser candidato a vereador, a deputado estadual, a deputado federal? Pode. E aí tem o seu colega que tem um poder econômico elevado, ele começa a comprar voto. Quem vai atuar nisso para manter a harmonia desse processo eleitoral? Ministério Público. Tanto que, no caso de vocês, Ministério Público Estadual, o promotor de justiça, ele atua como Ministério Público Estadual na primeira instância. Porque da segunda instância para frente é o Ministério Público Federal. Nós falaremos disso bem detalhado no momento oportuno. Então, veja bem, senhores. Regime democrático. Defender o direito de votar e defender a paridade de arma. Ou seja, verificar se está tendo aí abuso do poder econômico. O Ministério Público está ali em cima, fiscalizando isso. Também é incumbência do Ministério Público a defesa dos interesses sociais. Claro, senhores. Meio ambiente, por exemplo, propaganda, questão de consumidor, são interesses que saem do particular para atingir o geral. Agora, imagina o seguinte, eu comprei um determinado bem lá na sua loja, eu não paguei. Você vai até o Ministério Público. Eu quero que o Ministério Público mova uma ação, porque o Marciano comprou um notebook lá na minha loja e não pagou. O Ministério Público vai falar, mas o que tem eu a ver com isso? Isso aí não tem interesse social. Esse interesse é particular. Você contrata advogado e execute o Marciano. Mas eu não tenho dinheiro, Ministério Público. Então você vá para a Defensoria Pública. Interesses sociais são aqueles que saem da seara do particular, sai da raia, da esfera do particular, para atingir a coletividade. O exemplo melhor, meio ambiente, direito do consumidor, uma propaganda, por exemplo, que está aí uma propaganda enganosa na TV ou no rádio, pode o Ministério Público entrar com ação para retirar a propaganda? Pode, porque é o interesse social.
E também é incumbência do Ministério Público defender os interesses individuais, desde que indisponíveis. São aqueles direitos, são interesses que pertencem ao particular, não no sentido social, coletividade, porque senão vira interesse social, mas sim ao particular. Mas que ele não pode abrir mão. Por exemplo, a vida é sua. Mas você pode abrir mão da sua vida e falar para a pessoa, pode atirar em mim, pode atirar, tá? Eu estou abrindo mão. Não. Mesmo que você faça isso, o Ministério Público vai em cima do atirador, vai processá-lo por homicídio. Sim, mas foi ele que pediu para atirar. Foi ele que pediu, ele estava até sofrendo. Não, porque a vida é o interesse individual indisponível. Cuidado, porque na questão, no concurso, ele vai levar você a erro, dizendo que cabe ao Ministério Público defender qualquer interesse individual. Não, tem um interesse individual disponível, que é quando eu vou lá na sua loja, comprei um notebook e não paguei, é disponível, o Ministério Público não quer nem saber disso, isso não é incumbência do Ministério Público, não é atribuição do Ministério Público. O que é do Ministério Público são os indisponíveis. Vida, liberdade, por exemplo. E esse sim o Ministério Público pode zelar. Te dou um outro exemplo disso aqui. Imagina o seguinte, que o sujeito chega lá na sua casa e fala, pode me prender aí, ó. Me prende aí na sua casa, até que amanhã ou depois alguém traga um dinheiro para pagar minha dívida. E você prende o sujeito. E ele pediu para você prender. Ele abriu mão da sua liberdade. O Ministério Público vai ter que denunciar por cárcere privado. Por quê? Mas foi ele que mandou, ele abriu mão, ele dispôs da sua liberdade. Sim, mas a liberdade é um direito individual indisponível. O Ministério Público vai zelar por isso. Olha só. Que conceito de Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente. Não pode ser extinta, né? Não pode ser extinta, não pode ser remanejada para outro poder. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tá certo? Isso é o conceito de Ministério Público, tá certo? Olha o que já cobraram na prova, só sobre esse conceito. Será que cai, professor? Olha aqui, ó. O Ministério Público é definido como sendo, letra A, instituição auxiliar do Poder Judiciário, falso. Sim, professor, mas no conceito fala que ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Opa, essencial jurisdicional do Estado não é o mesmo que auxiliar do Poder Judiciário. Órgão auxiliar do Poder Judiciário é a Polícia Judiciária Civil. A Polícia Judiciária Federal, que auxilia a Justiça Federal. Ministério Público não é auxílio do Poder Judiciário. Ele atua ali como autor de uma ação ou como fiscal da lei. Portanto, falsa essa alternativa. B. Instituição de defesa do Estado em juízo. O Estado tem o seu defensor, que é a Procuradoria-Geral do Estado, e não o Ministério Público. A Constituição Federal de 88 vedou o Ministério Público defender o Estado em juízo. Para isso tem a advocacia, né, a PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Esta aqui, professor, exatamente. Veja que do conceito já saiu uma questão, tá? Órgão de apoio jurídico da magistratura, negativo. O Ministério Público não defende a magistratura, não apoia juridicamente a magistratura. O Ministério Público, ele atua da seguinte forma. Imagine que tenha aqui o triângulo que forma o processo. O Ministério Público denuncia alguém ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário chame o réu através da citação para integrar a relação processual. O Ministério Público não auxilia o Poder Judiciário, o Ministério Público não defende o Poder Judiciário, não é apoio jurídico do Poder Judiciário, e o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário, porque é uma instituição autônoma. Aliás, o Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes, poder legislativo, executivo ou judiciário. Por quê? Porque ele é uma instituição independente. Isso está no tópico do seu edital, quando fala o Ministério Público na Constituição Federal. Tá certo? Olha a outra questão. É incumbência do Ministério Público, dentro do conceito,
a representação judicial e extrajudicial do Estado. Ele não defende o Estado. Quem defende o Estado é a PGE. B, a defesa dos interesses sociais e individuais. Disponíveis? Não. Individuais e indisponíveis. Disponíveis não, tá vendo? C, a orientação e a defesa jurídica dos necessitados. O cara não tem dinheiro para custear advogado, ele vai até o Ministério Público. O Ministério Público pode defendê-lo? Não. Para isso existe a Defensoria Pública. Então, falso também. É incumbência do MP. A defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Isto aqui, professor, esta é a resposta correta. Entendeu? Letra E. A consultoria de entidades públicas. Está vedado ao Ministério Público ser consultor de entidades públicas. Para isso, existe aí a advocacia. Por isso que tem concurso público para advogado do INSS, ou seja, procuradores federais, advogado das universidades federais, advogado do IBAMA. Não pode o Ministério Público servir como advogado dessas instituições no sentido de, dar parecer, está com uma dúvida, pergunta o Ministério Público. Não, o Ministério Público vai defender. Não, para isso existe a advocacia. O Ministério Público, esta instituição independente, esta instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses da coletividade, os interesses sociais e os individuais, desde que indisponíveis. Ok? O Ministério Público na Constituição Federal. Está lá no item 1 do seu edital, aí o pessoal do Rio de Janeiro, concurso público do Rio de Janeiro. Tá certo? Senhores, o Ministério Público na Constituição Federal. Isso aqui é para você matar aquela pergunta que diz o seguinte: e aí, o Ministério Público pertence ao Legislativo? Pertence ao Executivo ou pertence ao Judiciário? Quer dizer o seguinte: qual a topografia, em que local o Ministério Público está inserido pela Constituição Federal? Está no capítulo que trata do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, ou ele tem um tratamento diferenciado, um tratamento autônomo, fora desses poderes? A resposta é: ele tem um tratamento diferenciado, ele tem um capítulo diferenciado. Ele está lá no capítulo que trata das funções essenciais da justiça. Tá certo? Olha aqui, O Ministério Público é uma instituição autônoma e independente, sem vinculação hierárquica com qualquer um dos poderes da União. O Ministério Público é uma instituição autônoma, não está vinculado ao Poder Judiciário, não está vinculado ao Poder Legislativo e não está vinculado ao Poder Executivo. Claro, professor, porque é o Ministério Público a instituição que recebeu da Constituição Federal a incumbência de, inclusive, processar membros desses poderes. Não é o Ministério Público. Olha aí, porque está acontecendo na Lava Jato. O Ministério Público não está processando políticos? Imagine os senhores se o Ministério Público estivesse vinculado ao Congresso Nacional. Imagina a pressão que o Ministério Público receberia. Imagina se o Ministério Público estivesse vinculado ao Executivo. Imagina se o Ministério Público não fosse uma instituição apartada desses poderes. Digo, uma instituição autônoma, independente, porque ela é livre no exercício das suas atribuições. Inclusive, caracterizando o crime de responsabilidade, se o presidente da República interferir na atividade do Ministério Público. Tá certo? O Ministério Público é independente. Mas o Poder Executivo não está contente. O problema é dele. Tá certo? Sem vinculação hierárquica com qualquer dos poderes. Tá certo? O Ministério Público, senhores e senhoras, ele ganhou da Constituição Federal um capítulo separado. Está lá
Tá? No capítulo onde trata das funções essenciais da justiça. Ao lado dele está lá a advocacia pública, né? Ou seja, a Procuradoria-Geral do Estado. Ao lado dele, o Ministério Público, está a advocacia privada, né? Nós, advogados. Ao lado dele está a Defensoria Pública, tá certo? O Ministério Público não está no capítulo que trata do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, né? Porque a Constituição Federal vem dividida em título, capítulo e seção. As seções estão vinculadas ao capítulo. Você pode ver que o Ministério Público não é uma seção de um capítulo desses poderes. Não. Ele tem um capítulo próprio, um capítulo separado. Você entendeu? Os caras exploram isso demais no concurso, querendo saber do candidato qual é a posição constitucional do Ministério Público. Está vinculado ao Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, ou faz parte das funções essenciais da Justiça, que está à parte? Exatamente, funções essenciais da Justiça, que está à parte. Olha aí para você ver, ó. Questão. Na organização dos poderes públicos da União, o Ministério Público está posicionado em sede constitucional, no capítulo, letra A, do Poder Legislativo. Ele está lá no capítulo do Poder Legislativo. Se nós respondermos sim, eu quero dizer que então ele está vinculado ao Poder Legislativo. Não, você pode ver que até o TCU, Tribunal de Contas, está vinculado, ele faz parte, está ali no capítulo do Legislativo. O Ministério Público está fora, não faz parte do capítulo que trata do Poder Legislativo. Do Poder Executivo, não, tá certo? Do Poder Judiciário, não. Está no capítulo que trata das funções essenciais da Justiça. Seria um quarto poder, Marciano? Não. Se perguntar para você que o Ministério Público constitui o quarto poder da União, falso. Ah, mas a imprensa fala que é quarto poder, eu já vi falar, tal. Não. A União só tem 3 poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. E a Constituição Federal pode tudo. Apesar de não ter dado ao Ministério Público ao status de poder, mas tratou ele fora desses capítulos. Para quê, pessoal? Para deixar bem claro que ele é autônomo. Ele não está vinculado a nenhum dos poderes. Se precisar bater duro no Poder Executivo, que bata. No Poder Legislativo, que assim se proceda. Ou no próprio Judiciário, que assim se proceda. Por isso, para dar esta independência, é que o Poder Constituinte originário deu ao Ministério Público um capítulo próprio, denominado das funções essenciais da Justiça. Claro que este capítulo não é exclusivo dele. Cuidado com a prova. Porque ele também reparte esse capítulo com a advocacia pública privada e com a defensoria pública. Tá certo? Olha aqui. Outra aqui. Então, vamos lá? Do Poder Legislativo, não. Executivo, não. Do Poder Judiciário, não. Das funções essenciais da Justiça, sim. Dele, exclusivo. O capítulo é exclusivo dele? Não. Não é, porque ele reparte. Ou seja, tem o capítulo e tem as seções. Tem uma seção que é dele, tem a seção que é da advocacia pública, da advocacia privada, da defensoria pública. Tá certo? Princípios institucionais do Ministério Público. Está lá no seu edital. Né, Concurso Público do Rio de Janeiro, princípios institucionais. Falamos do conceito e posicionamos o Ministério Público na Constituição Federal. Ministério Público tem os seguintes princípios, 3 princípios. Princípio da unidade. O que quer dizer esse princípio da unidade? Princípios, para começar, pessoal. Quantas vezes alguém já chegou em você e você falou assim, ó, isso viola os meus princípios. Ou então, né, você já ouviu alguém dizer isso. Princípios nada mais é do que linha mestra que deve alguém seguir ou uma instituição seguir. Tá certo? Qual é essa linha do Ministério Público? Quais as linhas, os pilares do Ministério Público? 3. Ó. Princípio da unidade. O que quer dizer? Quer dizer o princípio da unidade, senhores e senhoras, que cada Estado terá um Ministério Público. Primeira observação. Segundo, cada Ministério Público tem como único gestor
o seu chefe denominado Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça é que vai gerir toda a autonomia do Ministério Público, tá? Claro que nós estudaremos, porque existem os órgãos, tem o Conselho Superior, tem o Colégio de Procuradores, tem a Corregedoria, tá certo? Claro, cada aula vai ter especificamente esse tema como ponto central. Princípio da unidade. Pode ter 2 Ministérios Públicos aí no Rio de Janeiro? Não. Mas, professor, aqui toda cidade tem promotoria. Sim, mas o Ministério Público é um só. Princípio da unidade. Ou seja, um promotor, ele representa todo o Ministério Público. Entendeu? Um promotor representa todo o Ministério Público. O chefe do Ministério Público é um só. Agora, olha para o seu estado. Tem Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de não sei quantos. Várias secretarias. O Ministério Público só tem um. Um Ministério Público com várias promotorias, evidentemente. Tá certo? Princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. O que bicho é esse, professor? Princípio da indivisibilidade quer dizer o seguinte, senhores e senhoras, que os membros do Ministério Público, eles poderão substituir um ao outro. Significa que os membros do Ministério Público não estão vinculados a um processo de forma eterna. De forma que, quando você que está me assistindo, você é um promotor e eu sou seu colega. Você entrou de férias, nós estamos na mesma comarca. Você entrou de férias e a sua audiência é amanhã. Você não vai sair de férias para ir na audiência. Eu vou na audiência. Sim, mas não foi você, Marciano, que deu início ao processo. Não tem problema. O Ministério Público é um só. O promotor, João da Silva, entrou de férias. O Marciano vai lá. Não é o Marciano a pessoa que está indo lá. Pelo princípio da unidade, é o Ministério Público representado ou apresentado pelo Marciano que está naquela audiência. Princípio da unidade da indivisibilidade significa o quê? Possibilidade de substituição recíproca. Entendeu? Porque senão, olha o que ia acontecer. Imagine que quem ofereceu denúncia foi o promotor João. O processo seguiu, o juiz recebeu, fez a citação, o sujeito apresentou defesa, o juiz não absolveu sumariamente e marcou a audiência de instrução e julgamento. No dia da audiência, João aposentou. O meu advogado vai dizer, eu sou o réu. Opa, esse processo está nulo, porque o João não pode mais porque ele aposentou. E quem deu início ao processo é ele, não tem problema. No dia lá vai ter a promotora Maria. Pode isso? Pode. Maria está substituindo o João. Maria não é Ministério Público? É o próprio Ministério Público que está na audiência. E esta possibilidade de substituição recíproca autoriza dizer que eles não vinculam ao processo. Autoriza dizer que pode sim um membro substituir o outro, claro, respeitando as normas legais, para não ofender o princípio do promotor natural. É possível a substituição? Sim, princípio da indivisibilidade. Princípio da independência funcional. Princípio da independência funcional. O que quer dizer isso, Marciano? Princípio da independência funcional, senhores e senhoras, quer dizer o seguinte: que os promotores e as promotoras e os procuradores de justiça, os membros do Ministério Público, e aí, claro, os senhores sabem disso, que membro, né? É o promotor e a promotora e o procurador. Esse concurso de vocês não é para membro, é para servidores, auxiliares, não é isso? Muito bem. Os membros possuem independência funcional. Os membros possuem independência funcional. Significa o quê? Então, que os membros do Ministério Público, no exercício da sua função, são livres. Não mantêm subordinação, não mantêm vinculação hierárquica entre os membros da instituição. Por exemplo, imagine que você está me assistindo, você tomou posse para promotor de justiça e entrou em exercício. Acima de você lá tem um procurador de justiça. Esse procurador de justiça tem 40 anos de serviço.
ele manda em você? Não. Tanto é verdade que um procurador de justiça estava numa festa e um réu, reclamou para ele. Você acredita que aquele promotor daquela cidade, cara novinho, chegou lá e tal e meteu uma denúncia em mim? O procurador de justiça falou, se fosse eu, não teria te denunciado. Mas o problema... Mas então por que você, que é mais velho que ele, já inclusive hierarquicamente, no sentido de graduação, está no último nível da carreira, por que você não dá uma esculhambada nele? Não posso. Você está louco? Não posso, porque o promotor de justiça, ainda que esteja em estado probatório, ele é independente no exercício da sua profissão. Ele só está vinculado à sua consciência e à Constituição Federal. Eu diria que ele está vinculado a Deus, à sua consciência e à Constituição Federal. Ninguém mais. Ou seja, a independência funcional protege o promotor das ingerências dentro do próprio Ministério Público. Claro, professor, porque senão seria fácil, né? Imagina que eu, promotor, chego numa determinada cidade, estou trabalhando com afinco, alguém, os réus, ou uma comunidade, ou um grupo de pessoas, é amigo do chefe do Ministério Público. Bate um telefonema para o chefe, e o chefe falou, ô João da Silva, promotor, você está muito saidinho, acabou de tomar posse, pega de leve aí. Pode o chefe fazer isso? Pode o Procurador-Geral de Justiça fazer isso? Negativo. Entendeu? Negativo. Porque ele está ofendendo um princípio constitucional que protege você das ingerências internas, das ingerências dos mais antigos, dos mais graduados. Tá certo? Qual é esta proteção? Princípio da independência funcional. 3 princípios, então, senhores. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Cada um com as suas características, cada um com seus desdobramentos. Qual é o desdobramento do princípio da independência funcional? Proteção ao membro do Ministério Público. Garante a ele liberdade de ação. Qual é o desdobramento da indivisibilidade? Que um membro pode substituir o outro livremente, sem que o processo venha a sofrer nulidade. Qual que é o princípio da unidade? O desdobramento. Cada membro representa toda a instituição. O Ministério Público só tem um em cada estado. O Ministério Público só tem um chefe administrativo. Já que o que adianta você ser chefe se não pode mandar nos caras? O que o cara tem que fazer? É isso mesmo. Porque no que ele tem que fazer é funcional. Ele é independente. Princípio da independência funcional. Todo concurso cai esse princípio. Tá certo? Olha o que diz a Constituição Federal. Professor, olha que interessante. Junta todo esse princípio aqui para você ver. Olha como interessante. Sujeito... Promotor de justiça oferece denúncia. Quem que é o promotor de justiça? Pedro. Pedro ofereceu denúncia. O juiz recebe a denúncia. Determina a citação do acusado para responder a denúncia. O acusado vem e faz uma defesa pelo seu advogado. O juiz não absolve sumariamente, então toca o processo, marca a audiência de instrução e julgamento. No dia aqui desta audiência, quem que vai estar ao lado direito do juiz? A promotora Maria. A promotora Maria está aqui graças ao princípio da indivisibilidade, porque este está de férias, este aposentou, este está doente, este morreu, ou sei lá. Tá certo? A promotora Maria... Quando este ofereceu denúncia, a promotora Maria está subordinado à denúncia dele? Ou a promotora Maria pode pedir a absolvição do réu? A promotora Maria pediu a absolvição do réu. Mas isso não pode, porque o Ministério Público denunciou, o Pedro denunciou. Como que ela vai contrariar? Vai, porque ela tem independência no seu pensamento. Se ela entende que o réu deve ser absolvido, deva ser absolvido, ela pode contrariar o seu antecessor. Por quê? Graças ao princípio da independência funcional. Viu? Pediu absolvição. Graças ao princípio da independência funcional. Por que ela substituiu? Graças ao princípio da indivisibilidade. Ok? Olha o que diz a Constituição Federal, senhores e senhoras.
Artigo 127 da CF. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Os 3 princípios do Ministério Público. Autonomia. E mais, pessoal, estes princípios também são repetidos na lei complementar de vocês, na 8.625. Então, os 3 princípios do Ministério Público também estão repetidos na lei complementar que rege o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá? A autonomia do Ministério Público. Princípios é uma coisa, autonomia é outra. Autonomia direcionada para a instituição do Ministério Público, 3. Autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Cuidado, são princípios do Ministério Público. Letra A. São princípios do Ministério Público. Letra A. Autonomia funcional, falso, vírgula. Unidade, verdadeiro. Mas só naquela alternativa A, ele confundiu princípio com autonomia. Princípios são 3. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Autonomia da instituição, funcional, administrativa e financeira. O que é autonomia funcional? No exercício da sua atividade, Ministério Público, nenhum outro poder, nenhum outro órgão pode fazer ingerência. Por exemplo, não pode o prefeito querer pressionar o membro do Ministério Público. Não pode o Poder Executivo querer pressionar o membro do Ministério Público. Não pode o Poder Legislativo, não pode o Poder Judiciário, não pode nenhuma outra instituição. Por quê? Porque no exercício exercício funcional, a instituição tem autonomia. Mas não é igual ao outro, professor. O princípio da independência funcional não é igual ao outro, professor. Aí, ó. Não, independência funcional é uma proteção para os membros contra a ingerência de dentro do Ministério Público. Já a autonomia funcional é uma proteção para o Ministério Público, para a instituição, contra a ingerência de outros poderes. É do externo para cá, é de fora para cá. É outro poder querendo mandar no Ministério Público, não pode. Agora, dentro do Ministério Público, você que está me assistindo, você tem 80 anos de serviço e eu acabei de entrar. Você está no topo da carreira, você manda em mim? Não. Por que você não manda? Graças à autonomia funcional? Não. Graças à independência funcional. Princípio. Por que o prefeito não manda no Ministério Público? Graças à independência funcional? Não. Graças à autonomia funcional. Autonomia administrativa. É uma garantia dada ao Ministério Público para gerir o seu pessoal, no que tange a política remuneratória, ou seja, cabe ao Ministério Público proposta de lei para alterar remuneração, para mexer no plano de carreira, claro, para criação de cargo. Não estou dizendo que o Ministério Público cria cargo de forma autônoma, por ato próprio. Não, porque isso aí é só através de lei. Não estou dizendo que o Ministério Público vai alterar a remuneração do seu pessoal por ato próprio. Não. Estou dizendo que a autonomia administrativa autoriza o Ministério Público a ser autor do projeto de lei, encaminha-se ao Poder Legislativo para que se discuta aquele plano de cargo, carreira e salário. Mas de onde que saiu o projeto? De dentro do Ministério Público. É uma autonomia administrativa. Também a autonomia administrativa. O Ministério Público tem o seu orçamento e ele fala, este ano, de acordo com a LDO, eu vou comprar mais veículos do que reformar promotorias. Pode, pode. Mas o Executivo não quer isso. O Executivo entende que tem que fazer mais reforma de promotoria. O problema é do Executivo. O Executivo não manda na questão administrativa do Ministério Público, porque ele tem autonomia para isso. A autonomia financeira é a capacidade dada ao Ministério Público, que é o direito, é o poder dado ao Ministério Público, para ele fazer a sua proposta orçamentária. Não é o poder executivo ou legislativo que vai fazer a proposta orçamentária do MP. O MP faz a sua própria proposta orçamentária. O que quer dizer isso, professor? Que o MP, de acordo com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai
decidir com que vai gastar no ano que vem, de acordo com a LDO, evidentemente. Não cabe ao Poder Legislativo e Executivo. Por exemplo, imagina que aí no Rio de Janeiro está em contenção de gasto e que o Poder Executivo baixou um decreto dizendo que não vai ter concurso para o Poder Executivo. Ué, e vai fazer concurso para o Ministério Público? Se está suspenso o concurso? Problema do Executivo. É questão administrativa do Ministério Público. Se ele tem orçamento para isso, é questão administrativa. Não pode o Poder Executivo ter a ingerência. Isto é a autonomia funcional, administrativa e financeira, que terá os seguintes impactos. O que essas três autonomias vão impactar? Qual a consequência dele no Ministério Público? Gerir seu pessoal. O Ministério Público ele é livre para gerir o seu pessoal. Aqui nesta comarca eu vou colocar mais analista do que técnico. Já na outra, eu vou colocar mais técnico do que analista. Mas na outra, tem um deputado que quer que coloque mais técnico. Problema do deputado. Quem vai gerir o seu pessoal, seja no que tange a fazer concurso, remoção, política salarial, é o Ministério Público. Claro que respeitando as hipóteses que a lei exige. Pode o Ministério Público, ao gerir seu pessoal, criar cargos? Não, porque aí é através de lei. Mas ele vai fazer o projeto de lei. Aquisição de bens. Ministério Público, você decide com que vai gastar o seu financeiro, o seu dinheiro. Você faz a sua proposta orçamentária. Elaborar sua proposta orçamentária, elaborar o regimento interno, tá certo? E aí vem a Constituição Federal dizendo, ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. A Constituição Federal está assegurando ao Ministério Público duas garantias, funcional e administrativa. Ela não foi expressa, cuidado, quanto à autonomia financeira. Não foi expressa quanto à autonomia financeira, porque ela fala autonomia funcional e administrativa. Apesar de não ter sido expressa, você pode marcar sim que ele tem autonomia financeira. Por quê? Porque veja o que diz a Constituição Federal, no parágrafo 3º do 127. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária. Ou seja, apesar de não ter sido expresso no que tange a autonomia financeira, mas a Constituição Federal deu a ele esta autonomia. Quando falou Ministério Público, você vai fazer a sua proposta. Olha, se você vai fazer a sua proposta, significa que você vai gastar com o que você quiser, desde que você respeite a LDO. Então você tem autonomia financeira, tá certo? A lei complementar de vocês, a lei complementar 106 de 2003, que é a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, também repete, a redação da Constituição Federal, mas acrescenta expressamente, cuidado com isso, a palavra financeira. Olha, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. Cabendo-lhe especialmente, aí vem uma série de incumbências que nós falaremos nas aulas seguintes, tá certo? Então esta é a aula inaugural para você, tá? Convido você a fazer o curso para o Ministério Público do Rio de Janeiro, conosco aqui do LAC, que tem já consolidado nessa área de concurso público, tá certo? Já fizemos concurso, agora estamos em andamento com concurso público do Rio Grande do Sul, já fizemos concurso público da Paraíba, de São Paulo, Ministério Público da União, temos vários colegas, vários alunos aprovados no Ministério Público da União e além do Ministério Público estaduais de outros estados, tá certo? Estamos aqui prontos para te auxiliar. Esta é a primeira aula, é uma aula demonstrativa para você e que você viu que só nessa aula demonstrativa nós já falamos do conceito do Ministério Público, qual seja, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais e individuais indisponíveis. Tem 3 princípios, unidade, indivisibilidade e independência funcional, e também tem 3 autonomias, autonomia administrativa, autonomia funcional
e autonomia financeira. Ou seja, você pode, Ministério Público, elaborar a sua proposta orçamentária. A proposta orçamentária é tão importante que tem uma aula específica. Porque, por exemplo, e se o Ministério Público não elaborar a proposta, como é que vai ficar o orçamento do ano que vem? Ora, a própria Constituição Federal e a lei de vocês tem dispositivo que resolve essa questão. Isso nós falaremos em momento oportuno, ok? Satisfação, tá? E espero encontrar você, né, aí nas próximas aulas. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição no e-mail marciano.neves@hotmail.com, tá certo? É sempre para nós uma satisfação aqui do LAC Concurso poder apoiar você nessa vitória, nesse caminho tão árduo, mas também tão promissor que é a área pública, a área do concurso público, do funcionário público, funcionalismo público. Tá certo, pessoal? Abraço e até a próxima aula.